Pois bem, pessoal, prosseguindo a aula do sexto ano, falando sobre o criacionismo, vocês devem abrir o livro aí na página 28. E esse tema já foi abordado por mim em sala de aula. Estou falando novamente, fazendo essa revisão. Não é? Criacionismo é que Deus, é a teoria que Deus teria criado o mundo, tá bom? O que é que temos aqui? Após criar o mundo, na página 28, Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, modelando a partir do barro e com um sopro divino, lhe deu a vida, né? Voltando a falar sobre isso. Assim, pelo cristianismo, é descrita a criação do primeiro homem, chamado de Adão, do qual uma costela foi tirada para dar origem a Eva, a primeira mulher. E ambos moravam juntos no jardim do Éden. E Eva, após Adão e Eva comerem o fruto proibido, que simbolizava o conhecimento do bem e do mal, o casal foi expulso do paraíso, passando a viver do fruto do seu trabalho, não é? Então os dois tinham oportunidade de viver tranquilamente, mas desobedeceram e foram comer o fruto proibido, e a humanidade passou por essas dificuldades. E prosseguindo aqui, o livro vai trazer uma situação em cima do cristianismo, como o cristianismo vê o criacionismo, não é? Aí diz assim: para os seguidores do cristianismo, Deus tem o poder de interferir no dia a dia da humanidade, mas dá a cada um a possibilidade de tomar suas decisões, o que é chamado de livre-arbítrio. O Criador teria também o poder de provocar acontecimentos naturais, tal como está narrado, por exemplo, na passagem bíblica do dilúvio. Terrível inundação que acometeu toda a terra para punir os homens por suas ações erradas, da qual sobreviveram apenas Noé, sua família, e isso também você já vivenciou essa passagem bíblica, a questão de filmes também, e um par de cada espécie de animal sobreviveu. Hoje os cristãos são maioria na defesa dessa tese. Em alguns países há inclusive escolas em que é proibido o estudo do evolucionismo, né? E aqui no nosso livro temos uma imagem de uma obra que relata exatamente esse momento, não é? O homem, não é? E Deus tocando nele aqui. Deus criando o universo, criando os homens. Já o evolucionismo traz a seguinte definição, uma teoria que já tratamos também em sala de aula, que vai relatar, dizer que nós, seres humanos, somos descendentes do macaco, e essas espécies oriundas do macaco foi evoluindo, passando milhões e milhões de anos. E essas espécies passaram por um processo chamado de mutação. No finalzinho da página 28 tem o que é mutação. É um processo constante de evolução e transformação das espécies, e a seleção natural, que é uma consequência da mutação, visto que as espécies evoluem de acordo com suas necessidades de adaptação ao meio em que vive. O ser humano tem essa característica de se adaptar muito bem ao meio em que ele está vivendo. Pode ser uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa, com pouca comida, com pouca água, escassez de estrutura. Mesmo assim, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. E por conta disso, existe uma seleção natural, que os mais fortes, os mais sábios, começam a se desenvolver. Estudamos também sobre esse processo de evolução e a lei do uso-desuso, que é defendida por Lamarck, mas Jean-Baptiste Lamarck, que primeiro
ajudou a explicar o processo de evolução das espécies. Para tanto, baseou-se em duas leis, não é? A lei do uso e desuso, como afirmei agora há pouco, que prevê quanto mais as estruturas físicas e orgânicas do corpo forem usadas, mais condições são geradas para a evolução. A lei da herança dos caracteres adquiridos, que considera a capacidade de cada espécie de herdar geneticamente características que ajudaram no passado as espécies posteriormente extintas a melhor se adaptarem ao meio em que viviam. O criador e principal defensor da teoria da seleção natural foi Charles Darwin, que realizou uma viagem pelo mundo entre 1830 e 1836, desculpe, para pesquisar e comprovar suas teorias. Inclusive, ele esteve no Brasil, não é? Charles Darwin esteve no Brasil, esteve na América do Sul, para ser mais preciso. E ele realizou essa viagem e ele deduziu que as espécies de uma mesma família apresentam características e modo de vida diferentes. Também observou que espécies vivas naquele momento apresentavam características das espécies distintas. O nosso livro traz um desenho, uma figura que demonstra as teorias de Lamarck e de Darwin, não é? Darwin, que o homem, os seres humanos vão evoluindo. Dá um exemplo aqui da girafa que vai conseguindo alcançar seu alimento. E Charles Darwin vai dizer que, nessa mesma figura, que a teoria da seleção natural, segundo a qual, ele defendeu essa teoria, a teoria da seleção natural, segundo a qual as espécies que melhor se adaptarem ao meio sobrevivem no processo evolutivo. Na página 30 e 31, aliás, na página 31 nós temos o aparecimento da humanidade, o aparecimento dos primeiros hominídeos. E esses hominídeos aí são os antepassados do homem contemporâneo, as nossas origens. Dá-se o nome de hominídeos. Temos aqui, os hominídeos se diferenciavam das ações de outras espécies, inclusive dos macacos, pela sua capacidade de alterar o meio em que viviam. Segundo os cientistas, a ordem da evolução dos hominídeos foi a seguinte: hominídeos, família que inclui alguns gêneros humanos, que surgiram mais ou menos há 5 milhões de anos, faziam parte dessa família Ardipithecus, Australopithecus e o gênero humano. Os primatas faziam parte da família do Pongidae, composta por orangotangos, gorilas e macacos. Portanto, o homem não descende do macaco, e sim de um antepassado comum. Não que ele vá descender de um macaco, não é? Ele descende de um antepassado comum com os primatas. Indo para a página 32, nós vamos encontrar mais espécies da antiguidade, e falando aqui sobre o Australopithecus anamensis, o Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, o Homo neanderthalensis já na página 33 e o Homo sapiens também na página 33. E cada espécie dessa vai evoluindo, não é? Seja na postura, seja nas ferramentas que são usadas, seja na utilização das pedras, no contexto social, a formação dos primeiros grupos sociais. Tudo isso vai colaborar para que a gente possa entender essa evolução da espécie do homem pré-histórico, tá bom? E a espécie humana, né, tem essas características, e na página 35, bem rápido aqui, tem assim: comente 35, terceira questão. As características dos hominídeos abaixo. Australopithecus afarensis. A resposta: capacidade craniana de 450
centímetros cúbicos. Australopithecus afarensis. Era bípede, ou seja, possuía 2 pernas. Cerca de 1 metro de altura, era pequenininho por enquanto, e era ainda dependente do meio. Viveu cerca de 3,9 milhões de anos antes de Cristo. O Homo habilis, considerado o primeiro gênero do Homo, significa que esse termo do gênero do Homo aí, que ele está evoluindo. A resposta ainda, considerado o primeiro do gênero do Homo, habitou entre 2,4 milhões de anos e 1 milhão de anos, era bípede e caminhava de forma ereta. Produzia cultura e construía utensílios de pedra lascada para uso na caça e no seu cotidiano. Para concluir, nós temos as teorias das espécies humanas agora do homem pré-histórico na América, a teoria Octone, a teoria de Clovis, a teoria transoceânica e a espécie humana no Brasil, os primeiros habitantes da Terra, os primeiros habitantes do Brasil e o aparecimento de vestígios que foram veiculados, estudados, pesquisados de forma brilhante por Nied Guidon. A francesa Nied Guidon colaborou muito para os estudos da pré-história brasileira. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham entendido, Estudem, vão se dedicando. Acredito que vocês não tiveram dificuldade nenhuma em fazer as questões da verificação de história. Qualquer dúvida, me procure através do aplicativo. Tá bom? Um forte abraço a todos. Continue com esse foco, estudando, se cuidando agora em relação à pandemia, mantendo o distanciamento social. Um forte abraço a todos e tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.